Não vai entrar, né? Não vai entrar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está sendo influenciado. Porque tem gente dentro da igreja que estão pegando essas doutrinas aí do mundo e falam assim, não, tá certo, mas eu sou cristão. Você não é, essa última coisa que você é cristão, se você segue a doutrina desse pessoal. Não tem como. Que é contra a família. Quer matar o bebezinho no ventre, ele pode ser com 9 meses, pô, bacana. Como é que é matar criança? Infanticídio. Infanticídio. Infanticídio, querem legalizar infanticídio. Ah, mas tá dentro da barriga. Não tem bebê que nasce até com 6 meses, né? Que negócio é esse? O cachorrinho tem mais importância do que o ser humano. Um cavalo, um cachorrinho. Nós temos que cuidar dos animais, é obrigação nossa. Lembra de Adão? Adão Adão e cuidava. É interessante, Adão, quando ele tinha, né, a obrigação de cuidar do jardim, dos animais, de tudo do jardim. E deu o nome, né, pela característica, né, por isso que a mudança de nome é tão importante, característica. Né, Calé, cachorro, coração. Cachorro é tudo de bom. Então é isso, meu nome, Calé, coração. Coração. E você vê que isso não foi uma coisa rápida, foi uma coisa demorada. Demorou muito tempo. Por exemplo, o gato no hebraico é aquele que esconde. Você vê qual a função do gato? Ele acaba de fazer suas necessidades, o que ele faz? Ele esconde. Olha o tempo que Adão ficou prestando atenção nos animais. Então não é de uma hora para outra. Isso que ele está levantando é uma das interpretações que eu concordo, né? Aí um dia aconteceu tudo com Adão. Não, nada disso. O que a Bíblia fala? 1000 anos? É como um dia como 1000 anos. Então não tem como saber exatamente. Exatamente. Ah, mas ele estava na terra. Mas ele estava onde? No Éden. Éden. Ele estava no jardim do Éden. Éden está onde? Plano espiritual. Exatamente. Que pode A gente ser deve outra aquecer carga o céu, horária. né? Pode Ele ser tá outra lá. carga horária. Se é um puxadinho, é um puxadinho, jardim do Éden, é um puxadinho do Éden. As leis que vão reger o jardim é do Éden. Ah, mas estava na terra, sim, mas aí é algo espiritual, é diferente. Adão e Eva, né? Rabá, eles não tinham nem um corpo físico como o nosso. Outro corpo físico. Depois do pecado que ele veio com o corpo físico, é diferente. Então, eram outras leis que regiam isso tudo. Né? Então, vamos lá. 23. Qual é a correta? Trabalhe durante 6 dias, mas no 7º dia, que é Shabat, de descanso absoluto, uma convocação sagrada, não realize nenhum tipo de trabalho. É o Shabat para Adonai, mesmo em seus lares. Aqui já está falando. Shabat é o quê? A primeira festa, é a primeira determinação. Aí é criada uma doutrina do quê? Do domingo. Para satisfazer o quê? Lembra que a gente acabou de falar em Atos 10, estava chegando uma galera que era o quê? Uma cultura greco-romana, uma cultura pagã, que estavam tendo dificuldade, iam ter dificuldade mesmo. Nós, que viemos de uma cultura também ocidental, para entrar no judaísmo messiânico, como aquele líder estava falando comigo, falou assim, poxa, eu estou preocupado que eu estou em transição, muita coisa eu estou aprendendo. Eu falei assim, estamos juntos nessa. Ele olhou assim, mas como? Você tem mais tempo que eu? Eu falei, mas estamos juntos. É nós, né? É nós. Porque estamos todos em transição, aprendendo. E depois até um outro líder, mais antigo que eu, do judaísmo messiânico, mandou uma mensagem para mim, falou assim, poxa, eu e minha esposa estávamos escutando na hora que você estava falando isso. Eu vibrei, porque eu achava também que eu era sozinho. Eu falei, não, estamos juntos. Mas foi perfeito o que você falou, mas então a gente está em transição. Mas a gente quer fazer o quê? Vamos pegar o judaísmo messiânico e vamos colocar na minha cara. Não, a gente está se adaptando. Nós estamos adaptando. Não? Mas o que aconteceu com o povo? Entrou, vamos atingir a estratégia, né? Vamos fazer aqui
um show gospel, a gente põe aí uns negócios aqui para atrair o povo, né? O povo gosta. Vamos atrair, vamos fazer carnaval gospel, festa do milho. A gente não pode falar que é festa junina, né? Que vai pegar mal, mas a gente coloca a festa da rota do milho e tá tudo certo. Que atrai o povo gosta. Você está paganizando novamente a igreja. Isso é paganismo puro. Você não pode. Tem uma É o igreja sincretismo É o religioso. sincretismo. tem uma igreja, o Sérgio lá em Irajá, que ela faz uma vez no ano ela faz uma festa junina, ela põe com o nome de festa genuína. 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 A festa genuína só é essa que a gente está falando aqui, não. Vai, Cravo 23. De cada tem uma. O título é São João 3,16. São João 3. Sério? Vou te falar. Ai, sou burro. A igreja ou a festa? A festa. Não, A festa. A festa junina. São João 3,16. Coloca o versículo. O versículo tem quadrilha também. Não tem quadrilha não, mas tem muita barraca. Tem até pulando fogueira. Eu já vi em igreja evangélica, faz a fogueira, a galera pulando fogueira, que isso é coisa pagã. Vai dentro da igreja, bota assim, faz a quadrilha e a mulher passa por debaixo do homem, o homem passa por debaixo da É mulher. tudo alegria. Ei, é uma alegria. No final das contas, esse diretor lá é errado. Aí chegam e falam assim, vocês que seguem a Torá, vocês são errados. Aí você fala assim, ô abençoadinho, Jesus já revogou a eu Torá. tô, por isso que eu li a passagem que ele Graças a chama a Não pessoa. foi Jesus, não. Paulo revogou a Torá. Nem Paulo revogou. Mas eles Mas dizem é isso. isso que eu já escutei. Aí as igrejas criaram uma doutrina, as igrejas não são nem cristãs, são paulianas. Essa que é a verdade. É verdade. Paulinhas, sei lá o que, edições paulinhas. Já vimos pastores que disseram o seguinte, eu não vou falar o nome, mas você sabe quem é, que só prega em cima dos livros de Paulo. É. Que Paulo não foi apóstolo. Só em cima dos livros de Paulo. É. E se recusa a pregar Bereshit e Apocalipse. A pessoa não prega de jeito nenhum. Nem Bereshit, que é o primeiro livro, e nem o último. E só prega Paulo. Tem como. Apocalipse. Falou bem. Bravo, Shaul, Paulo. Não mudou de nome. Não, que Paulo, ele era Saulo e virou Paulo quando se converteu. Nossa, Converteu. é muita burrice, né? Meu Deus. Shaul, ele tinha um nome hebraico. Shaul, ele era um rabino. Shaul. Paulo era um nome romano dele. Paulus. Eita, que Paulus. Paulo. O pai dele comprou. O pai dele comprou a cidadania romana. Paulus. E ele, como era filho, herdou a cidadania romana que o pai havia comprado. O nome romano, latim Paulus, né? Latim dele, latim, né? Latim. Em latim era Paulo. Paulus. Paulus. Então ele não mudou nada, ele não ganhou nada. Ele quando nasceu, ele já tinha os dois nomes. Ele nunca mudou o nome. Ele tinha os dois nomes, ele não tinha. Tinha dupla cidadania. Ele tinha dupla cidadania. Quando ele estava em Israel, era Rabi Shaul. Agora, ele tinha que ir no local e tinha que transitar para um local que tinha lá os romanos. Fora, ele não foi a Roma. Aí ele pegava o passaporte, ele tinha dois passaportes. Um judeu e outro romano. Então ele apresentava para o romano qual o passaporte? Romano. Para Israel, ele apresentava o passaporte judeu. Isso, eu estou falando de passaporte que é a verdade. A gente estava. Leia. Guilherme, E o Guilherme, né? quando ele nasceu, Simão. ele já tinha cidadania italiana. Ele nasceu, já teve a cidadania italiana, porque Leia tem pai e mãe italiano. Os dois têm dois passaportes. Ele tem o passaporte brasileiro e tem o passaporte italiano.
qual é a regra quando vai viajar para a Itália? Chega aqui na alfândega do Brasil, passaporte brasileiro. Pá. Chega na Itália, passaporte brasileiro? Não. Chegou na Europa, passaporte brasileiro? Não. Italiano. Pá. Era a mesma coisa, Paulo. Vai sair da Europa, vai sair da Itália. Apresenta qual? O brasileiro? Não. Apresenta o italiano. O Pá. mesmo que entrou. Vai chegar aqui no Brasil com brasileiro. Jamais os Vai dois ter confusão. juntos. Jamais os Não dois pode juntos. chegar com os dois juntos, que dá zebra. Você apresenta um, apresenta outro. Entendeu? Essa é a regra básica. Aí você vai falar assim, como assim? Ué, pode fazer isso. Entendeu? É very simple, né? Mas também a questão de Paulo, o que eles alegam muito, não é só a questão do nome. É a questão de alguns textos dos quais... Se você pegar Gálatas, que está totalmente mal interpretado. Não, eu digo de comportamento de Paulo para com os cristãos. Aí você está dizendo que Paulo é um esquizofrênico, porque Paulo tem uma hora que ele chega, isso eu falo sempre aqui, Porque foi mexido. uma hora ele chega, diz, olha, a Torá é perfeita, da outra hora ele está dizendo que a Torá não vale nada. Não, mas eu digo... Como é que você uma vai questão interpretar isso? específica com relação, por exemplo, àquela passagem que ele iria pegar ir para Damasco, né, para poder crucificar os cristãos, podemos dizer assim. Então são esses textos que eles pegam para argumentar também a questão da mudança de Paulo. Né? Isso aí, primeiro que tem até um entendimento que era a porta de Damasco, não era nem lá de Damasco, porque a porta de Damasco tem em Jerusalém, que era ali. Mas tudo bem, vamos dizer que ele estava indo. Primeiro ele não estava em cavalo nenhum, outra falácia. Né? A questão toda, ele fazia parte de um contexto que estava indo contra aquela seita do Netzarim, seita do caminho, que tinha o Yeshua como o líder e como que o Mashiach. Então ele estava indo como um policial. A gente tem que entender que ele fazia parte do Sanhedrin. O Sanhedrin tinha várias facções e também tinha um plano de carreira. Ele estava num plano de carreira de policial ali. De rabino. Rabino policial. Meio que ele não estava lá no topo do Sanhedrin, mas ele estava ali. Ele ia chegar no topo, se ele continuasse no Israel, ele ia chegar no topo do Ele era Sanhedrin. discípulo de Gamaliel? Imagina. Neto de Hillel, enfim. O que acontece? Nessa história toda aqui, ele naquele momento, ele estava fazendo o que ele achava certo. E houve o confronto. Quando houve o confronto, ele falou assim, pô, estou errado. Então deixa eu mudar o meu caminho. Ele fez certo. Ele tinha que ser um exemplo para todos nós, que quando nós estamos com as nossas convicções formadas, mas quando lhe é apresentada a realidade, seja espiritualmente ou no estudo que ele está fazendo aqui, você poder voltar. Ele teve um confronto muito bravo. Ele tinha um peso espiritual enorme. Estevão foi morto com a autorização dele. É o que eles alegam também. Mas o que isso tem a ver com a situação de Torá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas as pessoas confundem isso, né? As pessoas confundem. Acham que ele foi contra a Torá. Quando ele batia, Tem e nada Paulo a ver. também quando batia, ele falava na interpretação da Torá. Vocês estão interpretando a Torá pesado. Não é Errado. assim, errado. Yeshua veio trazer, não uma nova religião, ele veio trazer a interpretação correta da Torá. Por isso, como foi falado aqui, O jugo é leve. julgo é leve. Porque ele está falando assim, a interpretação da Torá não tem esse julgo todo. Até a própria Renata falou que a pessoa diz, se você deixou de cumprir um mandamento, você deixou de cumprir tudo. Isso é uma isso é uma interpretação interpretação pesada e errada, errônea. é errônea. Porque a leve qual é? Você vai cumprir os que dizem respeito a você. Não passou a ser leve? A gente não vai ter pelo Olha só. a gente não consegue nunca falar tudo da Paraxá, mas é assim mesmo, né? No final dessa Paraxá mostra uma situação de pecado de carentes, né? De você ser cortado, o sujeito foi morto, né? Porque blasfemou, né? Contra o nome de Deus. Né? Aquela questão blasfêmia contra o Espírito Santo. Calma, pera lá, né? É uma outra entidade, não. É contra a presença de Deus. A Shekhinah de Deus, a presença de Deus. Mover de Deus. Ele blasfemou o nome de Deus. Ele usou lá o Yud Rei de uma forma errada e blasfemou.
Porque o sujeito, para ter um resumo, né? O sujeito aqui, ó, no finalzinho aqui. O sujeito, houve um homem, no 24:10, houve um homem, filho de uma mulher de Israel, um pai egípcio. Ele saiu no meio do povo de Israel, filho de uma mulher de Israel, e brigou no campo com o homem de Israel durante a briga, tal. Ele, na verdade, é o seguinte, ele estava querendo montar a cabana dele na tribo de Israel, só que ele, filho de uma judia, legal, mas o pai não era, então ele não, a questão de tribo para ele estava complicado, e ele quis ir na marra, ele tinha que ter levado isso de uma outra forma, juízo. Então quando teve esse atrito, ele blasfemou usando o nome sagrado de Hashem. Aí esse cara teve que ser chipado. Ele não fez o correto. Peraí, vamos lá, vamos estudar, vamos levar. Né? Moshe não tinha separado, né? Os juízes, né? Ele tinha que ter levado isso e ter visto como é que ia ser feita a situação dele. Ele entrou e foi discutindo lá. Que eu tenho direito e tal, e deu a zebra toda que deu. Né? Ele acabou, né, sendo extirpado. Então aquela história, não tem pecadinho e pecadão, tudo a mesma coisa. Tem pecadinho e pecadão, sim, outra interpretação errada. Tem pecados só para a morte, outros não. Mas esse pecadinho e pecadão não é a consequência do pecado, aí é o peso do pecado. Não, tem, cada um pecadinho e pecadão. Não é isso. O que o povo fala, né, lá do outro acampamento? É tudo a mesma coisa. Tudo é pecado. Não tem um pecado maior que eu. Tem sim. Você vê, alguns são para a morte, outros não. Se você não segue, isso eu já falei várias vezes aqui. Não segue 613 né, mandamentos, mitzvot, você deixou de seguir uma, você deixou de toda. Não é bem assim, uma interpretação errada. Você tem que seguir o que cabe a você. Só Jesus conseguiu cumprir todas as 613. Não, já falei isso aqui, Jesus era mulher. Não, é a mesma coisa os 10 mandamentos. Eles cumprem 9 e um cumpre e acha que... Os 10 ditos. Eu vou cumprir o que me interessa, mas o quarto, eu não cumpro. Agora eu sou mitraico, né? A minha religião agora é mitraísmo. Não, mas como assim? A tua religião é mitraísmo. Você guarda domingo, dia de Deus, sol, Sunday. Vamos lá, acorda, povo. Acorda, povo. Não, isso aí é de Deus. Quem instituiu isso? A gente já viu lá os concílios. A gente já viu os pais da igreja. Claro. Interessante que o senhor abordou o assunto sobre o pecado, né? Está aqui na primeira carta de Yohanan, João, né? Capítulo 5, versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aí, o pessoal não lê, não. O que achou? Falou assim, pô, lê, cara. Tá lendo. Então, vamos aqui só uma abordagem para terminar, que eu separei aqui, é um livro até do Rebbe Lubavitch, tá? É o Rabbi Menachem Mendel Schneerson, né, o de Lubavitch. Tem um livro dele que eu achei bem interessante, algumas passagens que ele fez sobre comentários, né, que ele fez sobre essa paraxá, né? Então a gente vê aqui, a gente está falando das festas, né? Então ali vai falar das festas, vai falar do Shabat de cara, vai falar das principais festas, que são festas, como está escrito aqui. 23, 4. Estes são tempos designados por quem? Por Paulo, por um pai da igreja, por um concílio, por uma igreja X, Y, por Adonai, por Hashem. As convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. Tempos o quê? Na hora que eu quero fazer? Não, designados. Por isso que eu estava falando. A igreja evangélica, não, mas eu guardo Pêssar. Pêssar, não falo em Pêssar. Guardo Páscoa, que a gente estava falando.
Mas você guarda Páscoa no calendário católico. Mas Respeito à igreja católica, vai seguir, mas não é o que a Bíblia, a Torá está falando. E comendo farinha. Quando é que é a peça? 14 para 15 de Nissan, mês de Nissan. Então você tem que entender o mês bíblico. Para encaixar o mês secular naquele mês bíblico, não é o contrário. Ah não, até a quaresma, né? Mas Páscoa é Assim? passagem? Não. Esse é passagem. Páscoa é o quê? Qual é a tradução de Não, Páscoa? seria a Páscoa, Passover, passar por cima. Essa é a mesma coisa. Da mesma coisa, só que eles tiram a característica da Páscoa Não, eu judaica entendi. e criam uma nova Páscoa. Páscoa é Páscoa. Páscoa, continua o mesmo nome. Mas Não, aí. não é. Páscoa não é peça. Não é passagem por cima. É. Seria a tradução a mesma coisa. Só que eles pegam a festa que é Não, judaica, eu entendi. Yeshua, Eu queria saber participando da Páscoa, da Pessa, né? Páscoa, vamos colocar Páscoa. Páscoa judaica, ele adiantou um dia, porque ele sabia que ia ser morto. E ele precisava ser morto o quê? Na 9ª hora, 3 horas da tarde, quando estava começando o sacrifício no templo. Tem toda uma questão espiritual fortíssima aí. Fortíssima. Então, quer desvincular a Páscoa judaica da Páscoa dita cristã. Não pode, é uma coisa vinculada à outra. Nós comemoramos Pessa, lembra? Quem participou, a gente Todo mundo comemorou aqui participou. Pessa. Todos que estão aqui. Nós comemoramos Pessa. Ali, na hora do batismo do pão, a gente entendeu a Ficomã, a terceira taça. A taça. Gostava bem, né? A taça primeiro. Isso aí. O que acontece? Na cultura americana, barra inglesa, barra saxônica, né? Eles diferenciam os nomes da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Porque a judaica que é Passover e a cristã é Easter. Já viu isso? A cristã é Easter. Que não quer dizer a mesma Não é Passover, é Easter, a cristã. E o que quer dizer Easter? Eu não sei o que é Easter. Depois a gente pesquisa. Não sei. Mas é até interessante, porque Easter. no calendário com a língua inglesa, né? Ah, Sunday, Ah. Monday, Ah. dia do sol, dia da Vamos lua. escrever, Guilherme, que ele vai pesquisar. é com Easter. Vamos lá. Então, só para a gente estar falando de peça, o 5, o que está falando aqui? 23,5. No primeiro mês. Qual é o primeiro mês? Qual é o primeiro? Janeiro! Não. Nissan, né? Primeiro mês, calendário espiritual, Nissan. No 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pessa para Adonai. Então, 14 para 15. É Pessa. Páscoa para quem? Para a igreja? Para alguém? Para Adonai. Ah, mas isso é para judeu. Não, não é. Não é. Aos judeus mataram Jesus. Não, Deus. Mataram Deus, é pior ainda. Deus pode ser morto? Mas vamos lá, vamos falar de Jesus. Matou Jesus. Então esses judeus são horrorosos, têm que ser extirpados, né? Como Martinho Lutero falava, né? Lutero, a igreja evangélica tem um peso espiritual tremendo nas mãos. Os nazistas basearam as teses deles de extermínio, genocídio, no Lutero. Tribunal de Nuremberg, os nazistas que eram julgados, falaram assim: você é luterano, você é protestante, então cala a boca, não fala não, porque tudo que nós fizemos é baseado no teu Lutero. Vai ler, você já viu o Lutero falou? Vai ler. Vai lá na igreja de Gutenberg, lá. Vê lá a porca lá com tudo. O que você acha lá bonitinho aquilo ali? E aí? Não, mas vamos pular essa parte, porque é melhor a gente pular essa parte. Vamos botar panos quentes. Vamos colocar panos quentes. Não fala isso não, fica mal, né?
ninguém fala da Inquisição protestante. Inquisição também. Mataram também muito judeu, né? O Fala da católica, mas teve Calvino matou e tudo mais. Então teve muita situação aí da igreja evangélica. Fecha com essa. Descobrimos uma coisa importante aqui. O que significa Easter na língua inglesa? Significa fertilidade relacionada ao coelho. E outra coisa, Easter na língua inglesa significa o nome de uma deusa. Sim. A deusa da fertilidade. Porque, vamos lá, já que a gente falou isso, eu tenho que voltar para a Paraxá, não vou conseguir, vou conseguir. Vai conseguir. É interessante. 2h35. A gente já está 2 horas e 35 Não, minutos é falando. 2 horas e 35 minutos. Quanto tempo a gente já está falando? Começou de 1h10. Assim, para ter uma explicação. Sim, e ainda tem coisa para falar. Línguas germânicas, em inglês, Esther, em alemão, Amém. Oster, Fala do Easter aqui, vamos lá. Easter. Vamos. da fertilidade. Vocês vão estar falando mais Lê você aí, o Lê teu tá você. mais. Não, lê você. Não, é bom. Tá dizendo o seguinte, Tá falando, tem origem, a palavra Easter quer dizer Páscoa, mas tem relação com a origem, tem origem da deusa anglo-saxã da fertilidade que acompanhava um festival com um coelho. Isso aí a gente tem até. Olha só. A gente tem até estudo, eu tenho estudos sobre isso, tá? Dessa deusa, é uma deusa pagã mesmo. Usava, qual era o símbolo dela? Coelhinho, porque de coelhinho, formam vários coelhinhos, né? Coelhinho é um bichinho que é rápido e vai um monte de coelhinho. O ovo também, porque o ovo também é de fertilidade. Então tudo isso, o coelhinho botando ovo, é lindo isso. Então o coelhinho, que é fertilidade, o ovo, então é pagã. A gente tem que entender, o paganismo, em vez vou colocar cristianismo, né? Mas enfim, despaganizar o mundo, ele foi paganizado. Essa que é a verdade. E continua com essas práticas. 25 de dezembro, vou comemorar o nascimento de Jesus. Nasceu quem dia 25? Deu sol. Deu sol. Tammuz. Filho de É mitraísmo. Deu sol também, não é? Deu sol, mitraísmo. Porque somos filho de O solstício de inverno. A festa da Saturnália que existia no Império Romano, que era troca de presentes. Uma hora que os servos com os patrões não tinham. chamou todo mundo para fazer isso. A questão da trindade, origem. Se a gente for entrar nisso, a gente vai virar, né? Entendeu? Como a gente está citando isso, como paganizou. Aqui está dizendo quando tem que ser. Mas eu pego solo das escrituras. Cara, desculpa. Solo das escrituras aonde? Aqui. Qual é a escritura que você está seguindo? Bonitão, para não falar outra coisa. Bonitona. É essa a escritura que você está seguindo? Ou é uma falácia, doutrinas de homens? Essa escritura que você não está escrevendo. Aí você coloca como uma máxima da tua religião, só nas escrituras, os 5, né? Solos, né? Desculpa, estou falando. Mas é brabo. Coitado do Marcos. De boa. Não, mas eu não quero entrar nesse nível de e eu não, hoje, eu já até muitos sabem, né? Vamos lá, você está sendo chamado para participar de um debate. Não vou, cara. Não vou. Porque você não quer. Não vale. Porque a pessoa que está em um debate, ele vai falar assim: eu vou destruir aquele judeu messiânico. O cara não quer nem escutar. Eu vou perder o meu tempo, sinceramente. Não vou perder meu tempo. Tem gente que quer para aparecer. Não, vou lá, que vai aparecer no programa, vai ficar conhecido, né? O Rio de Janeiro vai ficar conhecido, vai vir um monte de gente. Eu não perco meu tempo, cara, sinceramente. Nem sei se naquele convite que a gente foi, que foi feito para a gente. Não, é individual. Eu sei, mas nem sei se vale a pena. Nem sei. Não sei. Oi? Teve um aí. Vamos ver, não sei se vale a pena. Vamos ver. De repente vale, mas não sei. Não sei. De repente pode até ser.
Mas as pessoas não querem pensar, né? Voltando que aquele líder fala, vocês vão ser pensantes, as pessoas não querem. E vão seguir a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi Gabriela. Vamos mudar o hino das igrejas? Vamos cantar Gabriela na igreja? A minha mãe fala assim, mas por que eu nunca escutei falar sobre isso? E tal líder, os líderes antigos, como Yang-Shu, né? Não. As pessoas estão nos dogmas. Aí eu falei para ela assim, quanto tempo você levou sem escutar falar de Jesus como Senhor e Salvador, fazendo outras coisas? Na Igreja Católica e no Espiritismo. 40 anos? Então você demorou 40 anos para ser também escutado o judaísmo messiânico. Porque eu, como fui líder dentro da igreja evangélica, como pastor, né, tenho amigos ainda pastores. Tem alguns que a gente vai começar, o cara não quer saber, quer debater. E quer te convencer que você está errado, sem ele analisar o que você está falando. Teve um até que estava com uma estratégia, né, muito amigo meu, fez parte até da nossa conversão na época. Muito amigo e tal. Hoje a gente não está nem tendo muito contato, né? Sabe por quê, né? Mas ele estava querendo me convencer que eu estava errado, fingindo que estava interessado em saber do judaísmo messiânico. E eu, pô, legal, passando para ele. Aí ele vinha, não, eu vi, não vou falar qual é, vi lá um vídeo do fulano de tal falando. Aí eu falava assim, não, mas esse cara não é muito legal, não, tal. Aí jogava uma coisa ou outra. A Leia, que tem discernimento, né? Escuta as mulheres, né? As mulheres têm um discernimento maior que o homem. Olha lá, escuta a mulher. Ih, eis que eu te digo, acho que te falo. Escute a sua mulher. Às vezes a mulher tem um discernimento que pesca coisa. Por exemplo, a gente falou desse sujeito que entrou na igreja fazendo até hipnose. Impressionante. A Leia, na época, era diaconisa na igreja. Ela que era sargentona, tá? A sargentona estava na entrada olhando tudo. Sargentona. Eu, como pastor, estava lá na frente. O cara passou por ela, ela teve um discernimento, ela saiu de onde estava, foi falar comigo, falou assim, abre o olho para esse sujeito, porque esse sujeito não é de Deus. Não, e quando ele entrou, ele olhou para minha cara, ele foi pelo meio da igreja, ele olhou para trás e ficou com medo de mim. Ele sacou que ela sacou ele, vamos dizer assim. Espiritual. Aí ela veio falar, abre o olho. Aí eu falei assim, não. Aí o que eu falei assim, não, exagerado, não sabe nada. Acabou de ver o cara, como é que sabe disso? Aí foi o cara começar que a gente viu. Então, tem umas situações, né, de discernimento, enfim. Vamos voltar para cá. Né? Não, aí do amigo pastor, que eu falei pra você, ele não está interessado. Isso é mentira. Ele está tentando fingir que está interessado para dizer que você está errado. Não deu menos de uma semana e ele descobriu que era isso. Não, mas aí como é que foi? Aí ela falou isso, eu falei assim, tem razão, porque eu tenho. Aí eu comecei a analisar o que eu tinha falado com ele, se ele estava argumentando sobre esses pontos. Não, ele estava querendo contra-argumentar, tirar, né? Ele estava querendo me desviar do caminho mesmo. Ele achou que eu estava desviado, que eu tinha apostatado. Ele estava tentando achar uma brecha do que eu estava vivendo, não estava conseguindo. Ele achou que eu estava desviado, tinha apostatado, tinha negado Yeshua. Aí quando ele voltou a conversar comigo, eu falei assim, cara, olha só, deixa eu só falar uma coisa para você. A minha fé em Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, para você entender, hoje é muito maior do que era antes. Porque eu sei hoje quem ele foi e quem ele é e o que ele será. Eu sei realmente. A minha emuná nele, a minha emuná em Deus, em Hashem, é muito maior do que na época que eu era pastor de igreja evangélica. Na época eu estava na igreja evangélica. E tem mais. Se você está vindo conversar comigo para querer algum subterfúgio para dizer que eu estou errado, sem querer me ouvir, a gente encerra por agora, você não vai nunca mais tocar nesse assunto comigo. Agora, se você está vindo aqui para a gente conversar, trocar informações, buscar uma conversa, como eu tenho com alguns pastores, né? Uma conversa que vá trazer algo bom para nós dois,
legal. Agora, se é para chegar e dizer que eu estou pensando só, a gente para agora. Você entendeu? Nunca mais começar. Está entendendo? Então, a gente estava falando de pastores, né? Por que a gente estava chegando nisso? Renato, a gente estava chegando nesse ponto por isso. Então, tem pastores, amigos que já conversei com eles, eles não querem saber. Tem outros que falam assim, Mauro, você está totalmente certo. Cara, é isso mesmo! Caramba! É verdade! Oh, que fantástico isso! Legal! Você vai mudar? Vai aplicar na tua igreja? Não, mas aí você está querendo demais, né? Mas por que não? Se eu faço isso, eu vou perder todos os meus membros. E alguns não dependem nem financeiramente, tá? Um que eu estou dando exemplo, tem até advogado tudo. Veio até perguntar para mim, questão de festas bíblicas, eu passei um monte de material para ele ensinando. Que eu vou dar um curso na igreja. Eu falei, fantástico! Vai aplicar isso, vai mudar o dia da Páscoa, não sei o quê. Não, tá maluco. Como assim, maluco? Você está vendo aqui a verdade, as festas, tudo. Não, mas não posso fazer isso. Então, para que você está fazendo isso? Não, para mostrar. Eu queria. Tanto que hoje, né, muitas pessoas chegam até nós querendo informações, a gente parou de dar muita informação, cara. Uma das pessoas, até a Léia, depois de discernimento, falou assim: o senhor está querendo para dar uma floreada na pregação, ficar bonito, para dar uma floreada na igreja. Agora, dá um upgrade. Mas para chegar e mudar a vida dela primeiro e mudar a vida da igreja, não quer. Você quer só para, né, ficar bonito na foto. Então, para isso eu não vou perder meu tempo. Entendeu? Então, tem muitos que sabem, alguns não querem escutar, outros sabem a verdade, mas falam assim, não, mas aí vai ser muito difícil. Não querem pagar o preço que todos nós aqui pagamos quando nós saímos da igreja evangélica. E quem era liderança pagou um preço muito maior. Eu paguei um preço maior, Léia pagou, pastores que tinham uma igreja pagaram preço. Tem líder do judaísmo messiânico que a igreja dele se transformou o quê? Só na família dele. Isso já tem anos. Anos. Só a família dele. Está ele e a família dele. Ele voltou atrás. Está ele e a família dele. No congresso que quem falou que perdeu até a esposa, né? Teve um que perdeu a esposa. A esposa não fica com Ele hoje é casado com uma outra mulher. Mas perdeu a esposa. Porque a esposa falou assim, não quero isso não, estamos perdendo pessoas aqui, ou eu ou os judaísmos messiânicos. Ele falou assim, entendeu? São situações difíceis, né? Uma vez, eu não estou conseguindo nem falar o que eram as coisas, mas é bom a gente comentar isso e vai entendendo, as pessoas vão entendendo, né? Um congresso que a gente estava fazendo na Britolândia, ligou uma pessoa, líder de uma igreja, se dizendo uma igreja reformada, judaísmo, não sei o quê. Esse líder é um pastor. Começou a conversar com a Léia, mas batendo de frente. Aí eu entrei no circuito. Fiz perguntas básicas. Legal, você é uma igreja, está aqui na restauração? Sim, aí comecei a fazer algumas perguntas, não para questioná-lo, não para jogar na parede, só para saber quem ele era. Eu estava querendo saber como é que era a prática dele dentro do judaísmo. O cara ficou bravo, porque ele não participava. E não tem necessidade, porque tem gente frequenta a sinagoga que você tem que mandar até a cópia da carteira de identidade. Na própria Britolã acontece isso. A pessoa pede a cópia da carteira de identidade. Eu não pedi nada. O Mauro só perguntou qual era o sidur que ele usava. O sidur que ele usava, a vida, ele não usava sidur nenhum e tal. Aí virou para mim, vocês acham que vocês são sangue azul, né? São melhores que os outros? Eu falei, querido, não, cara. Mas eu paguei um preço, pastor, da mesma forma que você. Paguei um preço, estou vivendo o judaísmo messiânico. Você não quer viver o judaísmo messiânico e diz que vive. Então, querido, não dá. Mas ele queria ir de qualquer forma no congresso, para senão não vai. Não foi. Então por quê? As pessoas querem pegar o que é bom só para eles.
como a gente também participou de igreja apostólica, que usa muita coisa do judaísmo, mas para o quê? Para encher a igreja. Pega uma coisa até da Kabbalah como uma revelação que ele teve. Kabbalah. É a conveniência. Conveniência, a gente está pagando um preço, mas a gente está pagando um preço, como eu falo. Yeshua está voltando, não sei se a gente vai ver, mas a gente está preparando gerações futuras, porque o judaísmo messiânico realmente é a ponta de lança quando Yeshua. O que é a ponta de lança? Que vai lá à frente. O judaísmo messiânico é justamente, vamos dizer, a tropa de elite, paraquedista mesmo. Por isso que a gente está pagando esse preço, que vai entrar no campo do inimigo. Por quê? Yeshua vai chegar, Mashiach judeu. O mundo cristão não vai entender. Você acha que o mundo cristão vai entender? Por quê? Tem uma outra visão. O judaísmo também vai ficar perdido. Vai falar assim, mas como assim? É esse o cara que está com as marcas aqui? Né? Ou aqui, enfim. Está com as marcas? Esse é o tal JC que mataram, nos perseguiram em nome dele? Esse é o JC que aboliu a Torá? Não vou entender nada. Aí vamos chegar nós, vamos para os dois e falar assim, agora sim, querem nos escutar? Aí vamos falar assim, eu preciso pegar um cinto da sua roupa, da tua calça, eu preciso desse Deus. Me fala sobre... Não estou falando que Yeshua é Deus não, tá? Estou falando questão de essa união através de Yeshua, que é o Mashiach, com o Hashem. Entendeu? Então isso que nós estamos aqui hoje fazendo. Talvez nós não nem vejamos, né, Yeshua, mas as gerações futuras, a gente está preparando as gerações futuras. Nós somos até multiplicadores disso. Por isso que a gente, esse nosso shiur, já vai para quê? Para 3 horas que a gente está fazendo o shiur. Começou uma, já são 10 para as 3, né? Até 9 para as 3 o primeiro. Olha o tempo que a gente está aqui. Começando, trocando ideias e informações. Isso é importante. Pouquíssimas sinagogas têm um shiur de 3 horas. Pouquíssimas. Você vai contar. Eu sei de 2, a nossa e uma outra que de vez em quando tem 3 horas. Posso colocar uma terceira? 3, quase 3. Não somos os outros não, mas a maioria aí, 1 hora e olhe lá. Porque na realidade é um ensinamento, é o que você não conhece, é esse caminhar, até dentro, pois é esse caminhar, é essa troca do aprendizado que você precisa. E aqui ninguém está preocupado com o horário, né? Exatamente. Aonde nós estamos. Você chega. O que nós vamos fazer, como agir, como. Né? Já tiveram pessoas querendo nos visitar, está no mundo evangélico. Tá, que hora é o culto? Começa às 9h30. 9h30, 10h30, 11h30, né? Meio-dia no máximo, né? Não. A gente vai até em 5. A gente queria ficar até 7, 8 horas da noite. Como assim? Como é que vocês conseguem? E a palavra? Está pronto lá para 3 horas ficar ouvindo um sujeito maluco falar um monte de heresias? Para fim de ouvir. Como assim? Esse horário aí dá para fazer 4 cultos. Dá. Como assim? Como assim? Pergunta se vieram. Não. Pergunta se eu estou preocupado. Também não. As pessoas têm que querer modificar. Então a gente está aqui, discutindo, conversando, né? E qual é o outro local que a gente teria essa disponibilidade, falando isso, aquilo e tal. Falando das coisas do eterno, né? Exatamente. Então, para encerrar aqui, que eu quero pegar uma partezinha aqui, tinha coisa interessantíssima aqui que não vai Tudo é interessantíssimo. Tudo interessante. Separei aqui no livro para falar do Rebbe de Lubavitch. 2h54? Não. É 2 horas da tarde, 54 minutos. Tá. Já são 3 horas. Tá, 3 horas. A gente vai fazer 3 horas de... Vamos para a vigília, então vamos para a vigília. Ô, Glória! Ô, Glória! E outra, a gente vai em vigília, no Shabbat a gente não pode fazer jejum. Outra coisa também. Tem igrejas que, sem saber, Deus direciona para guardar o Shabbat, a tal consagração. Olha só. Só que aí a pessoa entra com o entendimento humano,
Vamos para consagração, jejum. Shabat é festa, né? Dia de jejum. A última coisa que você vai fazer no Shabat é jejum. Última coisa. Come-se pra caramba, né? A última coisa que você vai fazer é o jejum. Olha só a falta de entendimento, né? Então, só para encerrar, já ficando mais uma meia hora, né? Assim, né? Ó, é o último ponto. Não, ela está pedindo, pelo amor, chega! Tá vendo? Você está presa ainda em dogmas passados. Porque tem. Olha só. Para terminar, Eu- aí mais 5 minutos. Todos terminando, fiquem de pé, pastor. Mais Não. 15 minutos. Não, ainda não fechei aqui, ó. Que antes vou fechar a Bíblia, agora é fechar a Bíblia e fechar o computador. Presta atenção. Tem bait que é meia hora de estudo da Paraxá. Tem bait que eu escutei 20 minutos de estudo Paraxá. Que poder de síntese. Eu falei, caramba, eu não tenho esse poder de síntese. Eu não sou capaz de fazer em 20 minutos uma Paraxá. Não tenho. Não tem como. Você está muito abaixo ainda, você precisa ter esse poder de síntese. Uma Paraxá, 20 minutos, 15 minutos. Mas é- Na verdade, 15 minutos. Mas tem tantos pontos em uma paraxá que é impressionante você deixar passar. Então, aqui, então, rapidinho. O 5 está falando tempo designado, 4, desculpa, 23:4. Está falando tempo designado de Hashem, convocação sagrada, que devem anunciar tempos designados, tempos certos. O 5, no primeiro dia do mês, a gente acabou de falar, 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, 14 para 15 de Nissan, é peça para quem? Para Adonai. Não, mas Yeshua revogou, não revogou. Tanto que ele aconteceu tudo no Peça. Olha só a força desse Peça. Quando nós somos libertos de Mitzrayim, uma das máximas que todos nós temos que Peça, nos sentimos sendo libertos. É aquele ciclo, né, que hoje foi falado, são ciclos, né? Libertos. Né, desse momento de escravidão. Mitzrayim. Mitzrayim é um lugar de aperto. Egito se chama em hebraico Mitzrayim. Aperto. É um local estreito. Estreito. O povo hebreu foi liberto ali. Nós fomos libertos por Yeshua, desse estreito espiritual. Isso que a gente tem que entender. A passagem do mar, né, tem até a ver com Mikve. Tem uma, olha, é espiritual, tão grande espiritual, que o povo deixa isso de lado. Aqui, aí fala, no 15º do mês é festa da Matzah, como Matzah por 7 dias. No primeiro dia eu faço convocação sagrada e tal. Aqui vem a contagem do Homer, no 9, né? O 15, desde o dia seguinte, o dia de descanso, isso é, do dia em que levarem feixe para ser movido, com 7 semanas completas, até o dia seguinte da 7ª semana, conta 50 dias. Aqui, desde o dia seguinte ao dia de descanso, do Shabat. Tem uma interpretação meio complexa aqui, que até tem umas linhas, uma linha, né, melhor dizendo, que entende que o dia de descanso é o sábado semanal. Mas lembra que a gente falou que esses feriados, né, vamos dizer assim, né, primeiro e último dia de Pêssego é o quê? É um Shabat também, é um Tov. Então, dentro da cultura toda, ó, já estou fechando aqui, tá? Dentro da cultura judaica, nossos sábios, eles entendem que esse dia é o Shabat de Yom Tov. Esse dia de descanso, aí você começa a contar. E não teria muita lógica que o Pêssego pode acontecer, né? A gente sabe quando o Yeshua faleceu, né? Quarta para quinta-feira, mas ele pode acontecer na segunda-feira, aí você vai esperar terminar o outro Shabat, que aí você começa a partir do primeiro dia da semana a contagem do homem. Se algo espiritual tem que ser seguido, então é logo depois, por isso que a gente está contando o homem, para essa nossa elevação, né? Então o Talmud conta, achei o nome de uma seita, na época lá da antiguidade, o Talmud nos conta que a seita do Baitusianos,
Nome bonito, né? Baitucianos. Era uma seita dentro do judaísmo. Tinham tantas seitas, a gente tinha as principais, né? Fariseus, saduceus, etc. Tinha essa turma aqui, era até ligada, né, aos saduceus. Então, não acreditavam uma série de coisas, até de ressurreição, não acreditavam muita coisa. Essa é a turma aqui dos baitucianos, eles entendiam que Pessah era depois do Shabat semanal, o 7º dia da semana. Mas era só essa turma. A outra entende como é uma questão espiritual. Pessah é um Yom Tov, Pessah é um Shabat. Por isso que dá aquela confusão dentro da igreja cristã como um todo, né? Falando, né, do Shabat, né? Ué, mas foi sexta-feira então que ele morreu? Que foi antes do Shabat? Não, foi antes do Shabat de Yom Tov, da festa, que também é um Shabat. Tem as mesmas proibições, a gente já trabalhou isso aqui. Tem as mesmas proibições do Shabat, exceto a questão de cozinhar. Você pode cozinhar com fogo que foi aceso antes do Shabat, aí é passado esse fogo que foi aceso antes desse Yom Tov, né? É passado, acende-se e faz uma comida exclusivamente para consumir naquele momento. Vou aproveitar para fazer aquele feijãozão e o arrozão para a semana toda. Não. Vai fazer uma comida se tiver necessidade para consumo ali imediato. Então, enfim, não vai ter como falar tudo aqui, mas se depois já está muito tempo, já são 3:02. Eu queria falar aqui um entendimento aqui muito bom, né, dos 3 tipos de alimento, né, relacionados a esse Pessah, né? Tem a cevada, tem o trigo. Você pode enviar para a gente por e-mail ou por PDF? Não. Não? Não. Tem que ser falado, comentado. Tem que ser Então, falado. semana que vem. Explicado e comentado. Não, semana que vem já é outro. Não. Já é outro. Deixa eu ver aqui para encerrar. Já é outra para achar. Tudo semanal. É o áudio É o áudio. o áudio dá. Pode. Hoje à noite. Manda um PDF. Vocês querem, eu não tenho mais vida, né? Só vou fazer isso, né? Podcastzinho. É um podcast, né? Eu gosto de fazer podcast com o Fábio aqui. Amém. Não, vamos fechar aqui, mas só o que, essa questão dos alimentos é importante, a gente já tinha até falado, né? Você tem dentro do Pessah a proibição de comer o quê? Hametz. Proibição de comer hametz. O que simboliza o hametz? Pecado. Tudo que aumenta, né? Vai fermentar, aumentar. Tudo que cresce. Crescer. Mas é interessante, a gente tem a proibição desses dias, 7 dias ali, né? São 7 dias? Mas o resto do ano a gente come. É Hashem trabalhando conosco. Né? Tudo dentro do judaísmo, você tem uma situação de exemplos. Então, eu falei assim, olha, não vão comer, porque é sagrado. Vocês têm que tirar o hametz. Então, são situações que você vai eliminando esse hametz da nossa vida. Você tem isso como base. Aí depois tem o quê? Oferta de cevada. Cevada por quê? Eu estou fazendo um resumo do que o Rebbe Lubavitch falou. Cevada por quê? É um alimento de quê? Para quem? Os animais. A gente tem que entender. Aquele povo lá do Egito. Põe a gente aqui, no mundão. Aquele povo, eles chegaram num nível, por isso que Hashem teve que correr. Moshe, é tu mesmo, vamos embora. Porque se aquele povo ficasse mais um tempo, eles estavam tão contaminados com aquela cultura, com o hametz,
da terra de Mitzrayim, a terra que oprime, que eles não iam mais sair nunca do Egito. Tanto que muitos saíram, a gente sabe disso. A população ficou a maior parte e pereceu no Egito. Por quê? Estavam contaminados. Deixaram de entender quem eles são. Um terço que saiu. Deixaram de ser quem eles eram. Então é muito importante nisso tudo nós sabermos quem nós somos, qual é a nossa identidade. Mesmo assim, depois de lá, ainda reclamavam. Reclamavam. Saudade O povo é gente boa, né? Tudo gente boa, aquele povo lá. Mas somos nós, a gente costuma apontar para o outro, mas a gente está apontando para a gente, né? O maior número de Deus está para a gente mesmo. Então, essa questão toda, tudo um simbolismo. Tira o pernil. Vocês vão fazer uma oferta do alimento para animal. Por quê? Um dos princípios, quando levava o animalzinho para a oferta, a pessoa que estava levando, ele tinha que sentir que aquele animal era para ele ser morto ali, sacrificado. Então essa oferta de cevada, sentindo que, cara, você, o que você vale? Como animal. Quanto ao nível espiritual? Embaixo. Mas agora eu estou diferente. Não. A gente tem que todo ano rever isso, todo momento rever isso. Tira o Ramês. Aí, logo depois vem a contagem do... Espero que todos estejam fazendo contagem do homem. Ontem foi que dia? Vamos ver se todos estão fazendo a contagem. Nunca falar antes de fazer a contagem Ontem do dia de hoje. Foi 25. Você fala do dia anterior, tá? Hoje é o dia X. Não, você fala do dia anterior para poder. Ontem foi 25. Esqueci de fazer ontem. Faz hoje, o de ontem faz de hoje. Entendeu? Enfim, vamos lá. O que acontece? A contagem do homem. Você vai trazendo uma limpeza. Aquele povo poderia ter recebido a Torá imediatamente, podia. Demorou esse período de 49 dias de contagem, 50º dia, né? 50 dias depois de Pêssar, para receber a Torá, para ter uma elevação espiritual, tirar o Mitzrayim. Por isso, na contagem do homem, tem no Sidur mais novo, né? Aí esse Sidur mais novo tem a vantagem que o nosso não tem, tá vendo? O nosso mais antiguinho. O mais novo está falando das qualidades de cada dia ali, a tradução, para você estar trabalhando isso, orar nesse sentido. Então, depois da contagem do homem, faz uma análise de você, vê qual é o atributo do dia e fala como é que você está. E pede para Hashem que aquele atributo do dia, tanto que no final ele fala, tirasse aquele pote, né, as caças, aquele pote que saíram. O que aconteceu com o Rav Shaul? Cascas saíram dos olhos. Você está contando o homem na última oração, está falando das queripotes. É isso que aconteceu. Aquelas cascas, tradução, queripotes. Rav Shaul. Então, só para fazer um resumo do resumo, porque já tem 3 horas, vai fazer 3 horas agora, a gente vai terminar mesmo. Então, o que acontece? Nessa história toda, né, da contagem do homem, né, primeiro, cevada, tirar o Hametz, contagem do homem, aí vai chegar aonde? Em Shavuot. Shavuot é o quê? Entrega da Torá. E qual era a oferenda? Trigo. Ele já está falando, você já... Por isso que a festa de Shavuot, toda a decoração é toda com trigo, com feixes de trigo. 2 pães gordos com farinha. Entendeu? Já É uma festa que tem que se usar bastante queijo, leite. Agora está falando em pão gordo, né? Sedat Radon, né? A ceia do Senhor. Pode fazer todo dia? A gente viu em Pêssar que aquele que é o momento para fazer isto, quando estiverem reunidos, fazer isso, né? Meu nome, ele está falando assim, quando vocês estiverem em Pêssar novamente, faz dessa forma que eu estou fazendo aqui, para lembrar desse sacrifício. O ficomã, que ficou escondido, é partido, o vinho, o sangue. Lembra de mim, não esquece, ele estava fazendo um princípio judaico de lembrar, lembra que eu estou falando? Lembra de lembrar, lembra de lembrar. Lembra da Torá. 5 nós, são o quê? 5 livros da Torá.
O Sefer Torah está aqui, os 5 livros aqui. 8 fiozinhos. Simbolizam o quê? As 8 Portas de de pecado da nossa vida. Se você tem a Torá segurando eles, não vai entrar pecado na tua vida. Você não vai cometer pecado. Tudo no judaísmo é lembrar. As velas é o quê? Lembrar e guardar.